Vamos lá, pessoal. Vamos para mais uma aulinha. Vamos começar um novo tema. Vamos trabalhar um pouquinho da estatística. E chegamos no momento onde eu considero extremamente importante, tá? Você dominar essa parte do seu edital, tá? A gente vai fazer questões importantes. Eu quero me dedicar um tempo legal aqui, umas 3 aulinhas para essa parte, porque é extremamente importante. Eu tenho uma grande quantidade de itens para explorar aqui, tá bom? São itens que a sua banca gosta de fazer, gosta de cobrar, tá? E é uma matéria muito fácil, gente, é algo muito tranquilo da gente entender. O que a gente está fazendo com a matemática é basicamente isso, deixando a matemática mais tranquila, indo devagar, né, te dando as diquinhas de como proceder com os métodos. E aqui não vai ser diferente. E a estatística é importante, porque a estatística trabalha com dados. Basicamente, eu vou discutir, né, sobre determinada situação. Eu vou arrumar uma forma de discutir sobre isso através de dados, através de interpretações, né? Eu quero criar, em cima daquele estudo estatístico que eu fizer, algumas impressões, tá? E a estatística trabalha exatamente com isso. Isso é muito bom, né? Porque isso permite com que a gente tenha estudos a respeito de determinadas situações, isso faz com que a gente faça determinadas projeções, tá? Com níveis de confiança muito elevados, tá? E a estatística, ela é um estudo muito preciso, tá? De determinadas variáveis. E aí, professor, o que é uma variável, professor? Gente, uma variável é aquilo que você quer analisar, poxa vida. Imagina que você quer fazer um levantamento a respeito da idade das pessoas de uma determinada região, não é isso? A variável aqui a ser estudada é a idade. Você quer em determinada região fazer um levantamento estatístico a respeito da massa corporal dos moradores daquela região. A variável aqui é a massa. A variável é aquilo que varia, aquilo que você pode, né? Uma idade é uma variável. Uma pessoa tem uma idade, outra pessoa tem outra, uma pessoa tem outra. Então, variável é aquilo que a gente está estudando. Só que para fazer essas impressões, gente, você concorda comigo que não rola você fazer um levantamento estatístico indo para uma determinada região e entrevistando todos aqueles moradores daquela região, por exemplo. Isso é um meio inviável. Isso é caro economicamente, isso leva muito tempo e fora que a logística para que você possa ter né, interpretar, né, atender todo mundo. E aí, então, a gente define a estatística, o levantamento estatístico através de algumas operações tranquilas, onde geralmente nós temos uma enorme população e você quer fazer uma análise daquela população como um todo. Mas aí, qual é a melhor forma da gente fazer isso, galera? A melhor forma da gente fazer isso é indo nesta população e pegando uma parte dela que é a nossa amostra. Dentro dessa nossa amostra, a gente recolhe dados importantes. Esses dados serão analisados. Esses dados serão tratados para que aí sim a gente faça um levantamento estatístico. Olha que linha de raciocínio tranquila de você entender. Esses dados, eles não podem ser lidos de qualquer maneira, gente. Não pode, né? Então, quando a gente faz exatamente isso aqui, ó, recolhe dados, né? Esses dados vão ser analisados, tratados, para que a gente possa divulgar o levantamento estatístico. Isso tem que ser feito com muita cautela, porque imagina, essa pequena parte representar de forma fiel o todo, né? Imagine o cuidado
que a gente tem que ter na hora de tratar esses dados. Então, isso é extremamente importante, tá bom? E eu já começo aqui na estatística te mostrando algumas ferramentas que a gente tem na hora de pegar esses dados e fazer alguns levantamentos, algumas análises, tirar algumas impressões. E aí a sua prova começa a vir forte aqui nesse ponto, né? Nós não podemos esquecer que existe uma definição em cima de algumas questões em que é importantíssimo a ferramenta média. Então, olha só. Então, colocando aqui, puf, vamos lá, média. Essa é a primeira ferramenta matemática que eu apresento a vocês da estatística. Média. Mas eu já quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte. Olha só, a média, de uma forma geral, olha só, de uma forma geral, a média, a gente calcula a média de uma determinada maneira bem simples, tá? A média se resume a basicamente a gente pensar na seguinte ideia. Para que a gente calcule a média, tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui média, tá? Às vezes a sua prova traz uma barra em cima, tá? Só para representar que é feita a média, então não se preocupe. Então se você ver assim, ó, x barra, isso é média, tá, gente? E outra, não precisa se preocupar tanto com essa formalidade, porque a prova às vezes vem explicando, né? Dada a média, ela bota a letrinha que ela usou para média, tá? Então vamos lá, eu quero ser mais raiz aqui, eu quero escrever. A média, ela é basicamente calculada da seguinte forma. Simplesmente soma tudo. Simplesmente soma tudo e divida pela quantidade. Pronto. Assim, a gente calcula média. Aí você fala, mas professor, em algum momento eu já vi um detalhe associado a isso. Eu vi que existe uma média chamada de aritmética e uma média ponderada. Gente, meu objetivo aqui é facilitar as coisas para vocês. Tá? Eu não vou te falar que a média aritmética, a média ponderada vão ser coisas extremamente diferentes que você vai ter que tomar cuidado com uma e com outra. Não, gente. Eu vou dizer de uma forma informal que a média ponderada é a média normal que você costuma calcular, só que eu vou reunir o dado de uma outra maneira. E a gente vai identificar facilmente dentro dos exemplos. E o conceito em si de média não vai mudar. Então, em um primeiro momento, o que eu quero que você entenda? Média soma tudo dividida pela quantidade. Somente. Vamos trabalhar isso em um exemplo. Então, vamos supor que foi feito um levantamento a respeito da idade, né, de algumas pessoas em uma determinada região. E aí nós obtemos 12, 13, 15, 20 e 25. Não, deixa eu botar aqui. Deixar assim. Pronto. Lembrando que isso daí, né, corresponde à idade de todas as pessoas que estavam em um determinado local, tá aí, tá bom? Então eu tenho aqui basicamente 5 dados, isso é importante. Eu tenho 5 dados aqui, tá? E nesses 5 dados, foram recolhidos de tal forma que eles foram catalogados aqui e eu acabei de expor esses dados para vocês. Então tá aí, beleza? 12, 13, 15, 15 e 20.
E o foco, então, exatamente nas idades. Aqui estamos fazendo uma análise a respeito das idades de determinadas pessoas, de 5 pessoas, beleza? E aí a gente faz o seguinte, olha, eu quero fazer a média. Quero a média dessas idades. Tranquilo, perfeito. Vamos lá? Como é que a gente calcula a média? Fazer a média nada mais é do que a média dessas idades soma tudo, 12 mais 13 mais 15 mais 15 mais 20. E não podemos nos esquecer de dividir pela quantidade. Qual que é a quantidade? 5. Beleza? Então vamos lá. 12 mais 13, 25, certo? 25 mais 15, 40 mais 15, 55 mais 20, 75. 75 dividido por 5, conclusão, descobrimos que a média das idades dessas 5 pessoas é uma média de 15 anos. Então, olha aí o nosso resultado. A gente acabou de extrair, né, a média desses 5 dados. Então, quando você tem 12, 13, 15, 15 e 20, qual que é a média disso? Gente, a média é 15. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que se eu tenho uma sala com 5 pessoas com essas idades, eu vou te falar que a idade média daquelas pessoas é uma idade média de 15 anos. Gente, olha só, isso é uma primeira interpretação, mas você consegue notar comigo que ela não é tão precisa? Por que ela não é tão precisa? Porque, gente, você tem pessoas, isso é uma certeza que você tem pessoas ali com idades maiores que 15 anos e pessoas com idade menor do que 15 anos. Então, se eu simplesmente chego e falo, olha, gente, a média de 5 pessoas naquela turma é 15. Beleza. Aqui é porque a gente sabe quais idades foram recolhidas. Mas imagina, se eu te falar, a média é 15. Tá, você fica com uma incerteza a respeito da exatidão daqueles dados. Por quê? Porque você sabe que existem idades maiores que 15 e menores que 15, mas o quanto elas são maiores ou menores, isso a gente não sabe. Por isso que a gente vai estudar outras variáveis estatísticas, para junto, né, com a média, trazer uma interpretação melhor. Então acaba com isso que a média é uma melhor forma de representar aquela amostra. Não, ela é uma parte do conjunto da obra. Ela traz uma informação importante, mas ela sozinha não define muita coisa. Mas tá aí, né? Como é que eu defino a média de uma distribuição? De uma quantidade X de dados, soma tudo, divide pela quantidade, acabou. Vamos para um outro exemplo. Ó, isso acontece bem em prova. Principalmente quando você, não sei se você já enfrentou alguma prova que seguiu esse padrão, mas eu vou pegar uma prova comum no Brasil, que é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui, vamos supor que um aluno tirou, né, ele tem um combo de matérias aqui, onde ele tira uma determinada nota, né? Ciências humanas, linguagens, ciências da natureza, matemática, redação. Vamos supor que esse candidato tirou 500 em ciências humanas. Vamos supor que esse candidato tirou 600 em linguagem, 650 em ciências da natureza, 700 em matemática e 800 na redação. Esse é o nosso candidato. Tudo bem? E aí, gente, olha só.
Ele se inscreveu em determinada faculdade e essa faculdade, essa universidade atribuiu pesos a essas disciplinas. Por exemplo, ciências humanas tem peso 2. Linguagens tem peso 2. Ciências da natureza tem peso 3. Matemática, peso 3. E a redação? Peso 1. Esses foram os dados. Eu não sei se você já fez uma prova assim, meu querido aluno, em algum momento que você tem pesos atribuídos, tá, a determinadas disciplinas. Uma prova importante que vai fazer a distribuição de algumas matérias através de pesos é o CNU, Concurso Nacional Unificado, tá? Então essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. Aí eu simplesmente te pergunto, qual é a média desse aluno? Porque, gente, a nota desse aluno tá aí, ó. Você tem a nota dele em cada disciplina. Mas o ponto é, e a nota final, aquela que será utilizada para ele concorrer à vaga? Ué, gente, é uma média disso aí, né? Então, como é que eu sei a nota geral do aluno, contendo todas essas matérias? Gente, é uma média. O que muita gente faz? Professor, é só somar 500 mais 600, mais 650, mais 700, mais 800 e dividir por 5, errado. Porque se você notar, foram atribuídos pesos a esses dados. O dado 500, peso 2, o dado 600, peso 2, o dado 650, peso 3. Ah, então, professor, o que significa esse peso? Gente, todas as vezes que cair essa ideia de peso, não se preocupe. É uma forma elegante da questão te trazer a quantidade de vezes que aquela nota deve ser contabilizada. Então, gente, imagina. Olha isso. 500, as ciências da natureza tem peso 2. Então, gente, é como se fosse o seguinte, ó. É como se o nosso dado fosse o seguinte, o 500 tem que aparecer quantas vezes? 2 vezes. Esse é o peso dele. O peso, a partir de agora, quando você vê uma questão onde a questão está atribuindo pesos aos dados, gente, é só para você contar a quantidade de vezes que aquele dado aparece. Só isso. Ah, tal disciplina tem peso 2. Beleza, a nota que você tirar ali, o dado respectivo àquele peso, vai ser contabilizado 2 vezes. Beleza. Linguagens, 600. Peso 2, 2 vezes. Ciências da natureza, peso 3, caramba, aquela nota tem que ser contada 3 vezes. Matemática, peso 3, nota contada 3 vezes. Mas, gente, e redação peso 1, 800, contada uma vez. Imagina se toda vez você tem que fazer isso. Imagina se o próprio sistema tiver que fazer isso. É uma perda de tempo. Imagina, se eu quiser colocar isso aqui aparecendo, quantas vezes for necessário, gente, vai ficar em um determinado momento fica inviável, porque você está perdendo tempo, você não pode perder tempo na sua prova. Mas o que eu quero te mostrar é que, de uma forma geral, colocar peso às coisas nada mais é do que dizer a quantidade de vezes que ela deve ser contada. Então, olha que massa. Olha que massa. Você tem, agora sim, fazer a média disso não é só somar esses caras. Não. É somar todos esses aqui e dividir pela quantidade. Por quê? Porque eu meio que
Com os pesos, eu estou te falando quantas vezes aquele cara deve ser contabilizado. É só isso. Então, agora sim, nós temos condições de fazer uma média. Vamos lá? Média. Soma tudo, O significado não mudou. Eu só coloquei uma forma diferente de expressar os dados. Só isso. Então, vamos lá? Eu tenho 2 vezes o 500. Não é verdade, gente? Ó, peso, nota. Sempre que cair peso, é a quantidade de vezes que aquela nota deve ser contada. Mas para você não ficar fazendo aquele negócio grandão e perdendo tempo, tá aí, é só multiplicar, poxa. O 500 aparece 2 vezes, então 2 vezes 500, pode ser? Mais, o 600 aparece 2 vezes. Mais, o 650 aparece 3 vezes. Mais, o 700 aparece também 3 vezes. Então, imagina, a gente ficar fazendo aquele negócio grande, sendo que é só a gente pegar aqui, ó. E o peso é a quantidade. Então, eu estou contando aquela nota naquela quantidade que ele quer. 3 vezes o 700 mais 1 vez o 800. Ei, divida pela quantidade. Professor, aqui que tá. A quantidade é 1, 2, 3, 4, 5? Não, gente, a quantidade não é 5. A quantidade total tá aqui, ó. Não é verdade? Os pesos não são as quantidades. Então, a quantidade total nada mais é do que a soma dos pesos, poxa. Tá aí, não é? Eu não tenho que contar tal nota tantas vezes. Eu não tenho que fazer isso tantas vezes. Sempre que eu faço isso, o que a gente tem que fazer na verdade? Ora, a gente tem que contar a quantidade total. Lembra na hora que a gente fez a distribuição? Na hora que eu coloquei 500 2 vezes, 600 2 vezes, 650 3 vezes, taraná. Fica uma coisa muito grande, uma perda de tempo muito grande. Por isso que eu já te expliquei. Caiu peso, caiu um dado associado a um peso, gente, risca peso. Quantidade. Ciências humanas tem quantidade 2. Quantidade 2, quantidade 3, quantidade 3, quantidade 1. Ou seja, aparece uma vez, aparece 2 vezes, aparece 3 vezes. Então é como se a gente fizesse um parêntese, colocando essas notas 2 vezes, 3 vezes, 1 vez. Entendeu? Aqui, ó. Agora eu tenho propriedade para falar e vocês entenderem. O 15 tem peso 2, porque aparece 2 vezes. Olha ele aqui, ó. 15 mais 15, 30. Isso não é 2 vezes 15? Porque o 15 aparece 2 vezes? Pronto. Então eu acho que agora isso está claro na sua cabeça. E agora você acabou de fazer uma média, só que reunidos os dados de forma diferente. Por isso a gente chama isso daqui de média ponderada, família. Então por isso que eu chamo isso daqui de média ponderada, mas ela não foge da ideia do soma tudo e divide pela quantidade, não é? Quantidade, ó, 2 mais 2. Esse dado aparece 2 vezes, 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 1 vez. Ou seja, 11. Justo? Então, por isso eu chamo isso de média ponderada. Professor, quando então eu vou ter uma questão de média ponderada? Gente, média ponderada quando a questão atribuir peso aos dados, tá bom? Mas, por favor, eu não quero que você crie na sua cabeça que é um outro tipo de média. Não, gente. Se restringe de novo, soma tudo, divide pela quantidade. Só isso, só que eu só chamo isso de uma média diferente porque eu atribuí pesos, mas pesos são quantidades. Espero que isso esteja claro para você. E essa simples soma tudo, divide pela quantidade é o que a gente chama na matemática de média aritmética. Professor, mas é tudo média? Sim, eu quero que você entenda assim. Por favor, tá? Média aritmética. Só dando o nome aqui, para que você entenda quando você vê esse termo em algum lugar, você já sabe a diferença. Os dois são médias, os dois são soma tudo e divide pela quantidade. A diferença é que na média ponderada eu atribuo pesos. Mas atribuir pesos é, gente, só
contabilizar aquele dado naquela quantidade específica. Só isso, tá bom? E aí a média vai dar quanto aqui? Qual que vai ser a nota média desse aluno? Uai, somamos tudo e dividimos pela quantidade, né? 2 vezes 500. Vamos lá? 2 vezes 500, 1.000. Deixa eu repetir isso aqui. E aqui embaixo a gente vem fazendo as respectivas respostas para ninguém se perder. 2 vezes 500, 1.000. 2 vezes 600, 1.200, né? Se você fizer 3 vezes 650, vamos fazer sempre praticando, tá? 1.950, mais 3 vezes 700, 2.100, mais 1 vez 800, 800 dividido por 11. Então vamos lá, somando todo mundo, 1.000 mais 1.200, 2.200, mais 1.950, 4.150, mais 2.100, 6.250, mais 800, nós temos aqui então um resultado igual a 7.050 sobre 11. Dividindo isso daqui por 11, resultado, nós temos que a média desse aluno naquela faculdade foi 640,9. Pronto, essa daqui foi a nota média do aluno. Somamos tudo, dividimos pela quantidade e encontramos 640,9. Pronto, essa é a nota que vai aparecer para o candidato. É como se ele tivesse aquela nota para concorrer sua entrada à faculdade. Tudo bem, gente? Então, acabei de te mostrar, tá? Isso em um detalhe muito importante. Eu quero que você entenda que a média ponderada é uma média. A média aritmética é uma média. E tudo se resume a soma tudo e divide pela quantidade. Porém, quantas vezes aquele dado aparece? É como se a gente tivesse recolhido aquele dado. Quantas vezes, gente? Nas vezes que o peso pedir, a questão vai definir isso, tá? Então, atentos a esse detalhe, beleza? Então, em termos de média, nossa primeira análise estatística, média, sabemos como fazer, beleza? Tá? Um pontozinho importante que a gente consegue tirar aqui, e é assim que eu finalizo esse primeiro momento, com um exemplozinho que a gente já fez, mas eu quero te mostrar uma coisa legal aqui e muito fácil. Essa você não pode errar, hein? Puf, olha aqui. Você consegue notar que um determinado dado apareceu 2 vezes? Isso tem alguma coisa importante, professor? Tem. Se você tiver uma amostra, gente, se você recolheu aqueles dados e você percebeu que tem um determinado dado que aparece mais de uma vez, ele aparece mais de uma vez. A gente costuma falar em estatística que ele é o dado que aparece com maior frequência. Sabe como é que a gente vai chamar esse dado? Vamos botar isso para cá, vamos alinhar esse aqui bonitinho. Sabe como é que a gente vai chamar esse dado? A gente vai fazer nada mais, nada menos do que a moda. Olha que fácil. Tá na moda? Quem é que tá na moda? Tá na moda aquele dado que aparece mais vezes, poxa vida. Esse é o que tá na moda. Então,
Segunda análise estatística, moda. Já sabemos fazer média. E a moda? Mamão com queijo. Moda é o dado que aparece com maior frequência. Olha o termo aqui, frequência. Frequência é a quantidade de vezes. É o dado que aparece com maior frequência. Resumo do papo. Escrevendo isso de uma forma mais tranquilinha. Ou seja, é o dado que aparece mais vezes. É o que está na moda. Então, qual é a moda? Se eu te peço a moda desses dados, galera, fácil. É só olhar o dado que aparece mais vezes. A moda, 15. Pronto. Fácil. Professor, eu posso ter um exemplo onde vai que eu recolhi o seguinte, ó. Vai que eu recolhi dados e tinha o seguinte, ó. Tá aqui. Agora, eu percebo que nessa amostra existem 2 números 13, 2 números 15. Não tem problema, gente. Qual é a moda? A moda são os dados que aparecem mais vezes. Moda é o 13 e o 15. Acabou. A gente costuma falar que é bimodal. Por que bimodal? Porque você tem duas modas. Só isso, tá? Então, moda, dado que aparece mais vezes. Aí aconteceu vou colocar um novo exemplo aqui, uma nova situação, do mesmo jeito. Tá? Aqui, só para você não ter dúvidas. Eu quero sanar suas dúvidas. Assim que elas surgirem, eu já quero colocar algo que rebata aqui para que você já fique tranquilo. Professor, mas aqui, ó, apareceu o seguinte. Apareceu 13. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Foram apresentados dados onde o 13 apareceu 2 vezes. E o 20 apareceu 3 vezes. Eu recolhi a idade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Lembrando, gente, se eu quisesse fazer a média, soma todo mundo e divide pela quantidade. Divide por 8. Tá, mas ei, você entende que isso também poderia ser uma média ponderada? Olha só, o 12 com peso 1, o 13 com peso 2, 15 com peso 2, 20 com peso 3, não é? Porque a gente já sabe que peso é a quantidade de vezes que aquele dado deve ser contabilizado. Então, para a gente, acabou esse mistério. Mas, gente, você entende que em vez de eu fornecer um dado enchendo ele, eu só reúno, eu falo, olha, o 20 tem peso 3, olha, 15 tem peso 2. Para quê, gente? Só para otimizar, para deixar mais simples, para não deixar tão grande. Agora você entende que a média ponderada é só uma frescura. Justo? Só que o objetivo aqui eu quero te mostrar o seguinte. Você fala, professor, tem um cara 2 vezes, outro cara 2 vezes, mas beleza, gente. Quem prevalece é o cara que aparece com maior frequência, é o cara que aparece mais vezes, né? Então, quem seria a moda aqui nessa nossa amostra? Aqui, nossa moda seria 20, né? Ela é unimodal, uma moda, tá bom, gente? Esses termos, assim, às vezes só para você não esquecer, mas a própria palavra te dá uma pista do que quer dizer, tá bom?